feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse case. E a gente vai falar um pouco sobre o Pix, mas principalmente a gente vai falar sobre Embedded Finance, tá? Nós somos uma empresa de Embedded Finance que nasceu, né, como uma empresa especializada em Pix e Open Finance. A gente nasceu para o Pix, nasceu para o Open Finance. A gente não se adapta a eles, né? Então a gente nasce ali em 2020 e com apenas 2 anos de vida ali, né? Na verdade, com 1 ano e meio nós fomos adquiridos pelo Grupo Bradesco e agora fazemos parte, né, desse conglomerado. E com isso a gente traz um case, e é um case bem interessante do nosso ecossistema, da aplicabilidade da nossa tecnologia, tornando um produto do grupo, outro produto do grupo, né? Que é o NextShop, um produto mais competitivo através das premissas do Pix. Vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, tá? O desejo inicial, né, era muito simples. Aren, eu desejo, né, aceitar Pix na minha página de checkout do meu marketplace do NextShop, né? Então, é a coisa mais simples, existem diversos outros, né, players do mercado que fazem isso com muita simplicidade. Colocar uma API, né, numa página de checkout é algo que a gente brinca que é de prateleira, né? Porém, aqui na área, a gente tem uma metodologia de discovery, né, e depois um deep dive de desenho para implantação de toda e qualquer API, em que a gente termina descobrindo diversas dores correlatas, né, que é o que a gente chama de jobs correlatos. Então, a gente, rodando essa metodologia para poder fazer toda a sistematização dessa implantação, a gente descobriu outras dores que a gente poderia resolver com a mesma tecnologia. Então, aqui na área, a gente tem essa premissa, né, de resolver o máximo de dores possíveis utilizando a mesma tecnologia e olhando muito mais para a operação do cliente, para a experiência do usuário. Quando eu falo usuário, não é apenas o usuário final, o usuário de back-office, o usuário que é gestor da plataforma, né? Ele precisa ter ali algum tipo de eficiência implantada, assim como a gente implanta a eficiência para o usuário final, e é isso que a gente fez nesse case, né? Ou seja, a gente tinha um iceberg e a gente estava vendo ali a ponta do iceberg, que era a demanda. Aceitar Pix no cash out, algo extremamente simples. A partir do momento que a gente começa a conversar e a entender, né, como funciona a operação depois que o pagamento é efetuado, a gente começa a descobrir outras dores do usuário do back-office, né, do usuário que está ali por trás de toda a operação do marketplace, no caso do NextShop. O carrinho ainda era monoseller, então não era possível ainda eu colocar por exemplo, um celular e um sapato, né, vamos colocar assim, em um mesmo carrinho. Tá? Eu precisava finalizar uma compra para depois iniciar uma segunda compra, porque não havia ainda inteligência de separação, inteligência de split, né? Não era possível configurar o repasse personalizado para cada seller. Então, todos os sellers recebiam os repasses de maneira manual, tá? Todos os sellers recebiam os repasses ali de maneira manual e faziam uma rotina do pessoal do financeiro, né, do back-office, para que esses sellers recebessem as receitas provenientes das vendas na plataforma do NextShop, né? Além disso, não era possível configurar a comissão de cada seller isoladamente, ou seja, eu não conseguia configurar uma comissão negociada com a empresa do sapato e outra comissão negociada com a empresa do celular, né? Só a mesma para todos. Indo mais profundamente, a gente percebia que quando havia um problema e havia necessidade de devolução, né, era necessário fazer uma nova transferência. E todo mundo que trabalha com conciliação sabe que toda vez que você faz uma nova transferência, você precisa voltar tudo e conciliar tudo de novo. Então, gerava, além de um trabalho manual, um retrabalho à medida que a devolução ia acontecendo. E, por fim, mas não menos importante, né, quando havia, de fato, essa separação, ou até mesmo quando havia essa separação através dos cartões, né, o split é muito comum nos cartões, quando havia essa separação dos valores para o sellers, o NextShop perdia a visibilidade da informação, né? Ele não conseguia traquear isso, e aí a gente tinha pouca inteligência aplicada na governança daquele negócio. Então, quando a gente olhou para isso, a gente entendeu, cara, nós temos aqui outras 5 dores, né, além da dor inicial, e a gente pode e deve resolver isso com a mesma tecnologia, com a mesma implantação. Isso é a definição de Agile, né? O Agile, ele não vem para trazer mais rapidez, ele vem para trazer mais eficiência, né? A velocidade, ela precisa vir juntamente com a profundidade da resolução daquele problema, e foi isso que a gente conseguiu trazer. Ou seja, o problema que a gente resolveu foi a necessidade de personalizar e flexibilizar as regras de repasse para cada seller em uma compra feita
com apenas um pagamento, né? É isso que a gente chama de transformar em multiseller. A necessidade de personalizar as regras de comissionamento isoladamente, dando muito mais competitividade para o time comercial do NextShop negociar com os sellers. A necessidade de personalizar as regras de split também em uma devolução, ou seja, quando eu faço um pedido de devolução, eu como usuário comprei 4 produtos, mas eu só pedi a devolução de um, né? Ao invés de gerar uma nova transferência, eu consegui fazer o reverso do split ali em devolução e conciliando automaticamente, tá? E, por fim, a ausência de visibilidade dos valores pós-split, né, o que dificultava a governança. Então, eu traduzi aqui com vocês os problemas que, na verdade, estavam nas falas que a gente foi encontrando no Discovery dos gestores, né, nesse momento de dive que a gente fez. E como que a gente resolveu isso? Tá? De uma maneira geral, as outras empresas elas trazem muito que o split é algo extremamente simples, né? O split é algo que você pega um pagamento único, você separa e existe para poder o marketplace ali não precisar ser bitributado ou para que ele consiga atender a regulação, né, que veio ali para os marketplaces, que ou eles usavam intermediador ou eles se integravam à CIP. Essa simplicidade ela não acontece quando a gente coloca o split em operação. O split em operação tem uma necessidade muito mais complexa. E é por isso que a gente tem todas aquelas dores por baixo da ponta do iceberg. Tá? Então, a forma como a gente resolveu foi utilizando uma das características do Pix. Aqui na área, a gente entende o Pix como um protocolo tecnológico, né? Ou seja, não como uma forma de pagamento. O protocolo tecnológico do Pix ele me permite criar uma série de inovações usando as características que essa forma de pagamento tem. Né? E uma delas é ser possível imputar regra de negócio na criação da cobrança. E é isso que a gente fez. A gente criou algo chamado Smart Split, né? que é toda uma camada de abstração tecnológica que nasce da possibilidade de, no Pix, a gente conseguir imputar a regra de negócio na criação da cobrança. Ou seja, você consegue customizar todas as etapas de pagamento na nossa área de abstração tecnológica, né? E aí, entre o cash-in e o cash-out, é justamente aí que a mágica acontece. É justamente aí que a gente criou algo mais ou menos assim. Então, vejam que é bem diferente o desenho, na prática, daquele desenho simplificado que muitas vezes é vendido no mercado. Na prática, a gente tem a operacionalização disso. Né? E a operacionalização, ela precede uma série de customizações necessárias para cada tipo de operação. Então, aqui eu tenho o custo do gateway, aqui eu tenho qual que é o valor que o marketplace vai reter, quanto cada seller vai pegar e cada seller pode ter negociado em percentual ou em valor fixo. Eu posso ser um marketplace que gera cashback. Então, eu tenho uma série de demandas fruto de um único pagamento, de uma única transaction, né? E essa multidisciplinaridade necessária dessa única transaction é o que trouxe a gente até aqui, tá? Então, além da gente ter isso no cash-in, a gente tem isso também na devolução, né? Você consegue devolver com a mesma proporção que você define as regras de negócio. Então, tanto em relação a dividir tudo, como em relação a voltar esse caminho à medida que for necessário a devolução, a gente conseguiu construir isso para o NextShop, tá? Então, a gente conseguiu construir isso escalando de maneira horizontal toda a parte da infraestrutura, com processamentos em filas inteligentes e o microserviço, né, que garantem a segurança com linguagens extremamente atualizadas, ou seja, uma tecnologia que é agnóstica a dispositivo, que oferece uma gestão de contas e de usuário com um back-office que é possível de ser operado por pessoas que não são programadoras, isso é muito importante, né? As transações acontecem em tempo real, a gente utiliza o webhook como boa prática de confirmação em tempo real, tudo isso com a sincronicidade, né, via cloud, que é o que faz com que o nosso Smart Split tenha repasses automáticos. E a visibilidade, ela fica disponível, né, para a conta master, ou seja, eu tenho uma conta master, eu tenho abstrações de contas gráficas, e com isso eu consigo utilizar a regra de negócio aplicada naquela cobrança. Ok, vocês fizeram isso tudo, mas o que vocês geraram de resultado, né, na prática aqui para o NextShop, que é o marketplace do Banco Next? Bom, esses resultados eles vão end-to-end, né? Então vão desde o time to market, do tempo que essa solução foi ao mercado, até o que ela gerou depois que ela foi ao mercado, né? O time to market dessa solução, ou seja, é uma solução que resolveu mais de 6 problemas,
foi em 2 sprints, né? Então, a gente teve ali 2 sprints de desenvolvimento e uma sprint de teste. Em 45 dias, o Next Shop já estava resolvendo todos esses problemas de back-office, isso já estava no ar, né? Com 30 dias rodando, essa solução foi responsável por um TPV ali já de 7 milhões dentro do universo do Next Shop, do marketplace deles. E mais, a gente fez de uma forma que ela se tornou plug and play, disponível já na plataforma da VTEX, disponível para qualquer marketplace que queira utilizar e sanar todas essas dores que a gente trouxe. Então, na prática, a gente gerou resultados que vão de toda a parte de eficiência de back-office, né? De eficiência de processos que eram feitos manuais, que passaram a ser automatizados, processos que eram feitos muito mais custosos, né? Para a organização e para a companhia, visibilidade e, principalmente, velocidade e agilidade na implantação, no teste, na assertividade da implantação, porque ele já foi para a produção e já gerou resultado para a empresa, né? E na escalabilidade dessa solução dentro da área, porque a gente conseguiu tornar isso um produto plug and play dentro da plataforma VTEX, tá? Então, essa é um ótimo case, é um ótimo exemplo de como a gente encara o Embedded Finance, que é de ponta a ponta. É do usuário que vai fazer o pagamento, passando por toda a cadeia dos envolvidos no back-office, que hoje são quem sentem as maiores dores para fazer o sistema financeiro funcionar. A gente precisa entregar muita tecnologia para que isso seja eficiente, e é esse o nosso foco. Não simplesmente construir APIs, mas utilizar essas APIs no dia a dia das pessoas, resolvendo o problema que elas têm, as dores que elas têm, para fazer o trabalho dela todos os dias, né? Esse é um pouco do que a gente fez. E esse aqui é a Ari, uma empresa do Grupo Next.